Então, pessoal, no nosso encontro de hoje, nós vamos aprender a utilizar folhas naturais para fazermos moldes de gesso que servirão como modelo para trabalharmos na vitrofusão. Aqui nós temos para mostrar para vocês as folhas naturais. E se vocês quiserem algum modelo que vocês não consigam folha natural, vocês também podem utilizar essas de plástico. Eu gosto muito da costela de Adão e como eu tenho dificuldade de conseguir pequena, eu comprei essas aqui de plástico para poder trabalhar. Esses são os moldes que nós vamos aprender a fazer hoje, que servirão de molde para ir no forno, com vidro sobre ele e trabalhar com a técnica da vitrofusão. Primeiro passo, nós vamos precisar de argila. Essa argila que nós vamos usar aqui é uma argila que não precisa ser de boa qualidade. Nós vamos esticar, vamos usar um palote desses de abrir massa para esticar e deixar aparelho totalmente liso na superfície que nós vamos aplicar a folha. A folha deve ser utilizada sempre do lado do avesso, mesmo que ela seja artificial ou se ela é natural, porque quando nós tirarmos do molde, ele vai sair assim. Então, o que é avesso será o direito depois. Depois de abrir a argila, o que eu fiz? Coloquei a folha de costela de Adão e com uma ferramenta eu cortei toda a silhueta. E aqui nessa parte central, eu fiz uma minhoquinha e coloquei aqui para dar um certo volume na peça, para não ficar muito amassada, muito plana. Se eu quisesse, eu também poderia aqui nessa parte dar movimento. Vamos colocar a costela de Adão aqui, pressiono para que ela grude. Vamos centralizar bem pressionadinha. Seguinte passo, vamos utilizar qualquer desengripante, que pode ser de qualquer marca, a mais barata. Se vocês não tiverem, vocês podem utilizar até mesmo óleo de cozinha. Isso aqui é para facilitar na hora de tirarmos o gesso. Feito isso, nós vamos pegar umas tiras de acetato, que pode ser até raio-x. Eu cortei de um tamaninho que desse um espaço para fazermos de contenção. E cortei umas tirinhas assim, ó, para poder dobrar. Vamos colocar, pressiono, e ele vai ficar por baixo. Temos que evitar isso aqui, ó. Então, vamos fazer daqui para lá. Temos que evitar que a união fique nesse ponto aqui. Coloco. Vou pressionando. Pego a outra tira e faço a mesma coisa. Isso aqui é só para o gesso não escorrer muito. Feito isso, vamos preparar o gesso. Lembrem-se, primeiro coloco a água e depois o pó. Eu fiz uma mistura de gesso e quartzo, porque o quartzo deixa o gesso um pouco mais refratário. A maneira de preparar o gesso é sempre essa aqui. Vou colocando aos poucos o pó do gesso, esperando que ele vá baixando. E como é que eu sei o ponto do gesso? Quando a água para de absorver o pó, é o momento de pararmos de colocar o gesso. Sempre vou colocando aos poucos, não adianta eu virar o copo com toda a quantidade de gesso. Observem como ele vai descendo. Enquanto isso for acontecendo, eu continuo colocando gesso. Continuo colocando gesso. Até parar de absorver. Quando para de absorver, com uma colher, eu vou unificar o gesso com a água.
Fica sem grumo se nós fazemos assim. E vou colocar aos poucos. É importante que ele fique bem baixinho, porque senão o gesso infiltra por baixo e fica um pouco difícil de tirar depois. Isso aqui demora mais ou menos 1 hora para nós podermos desenformar. Se eu acho que essa camada ficou pouca, eu posso preparar mais gesso e colocar um pouco mais por cima. Pronto. Uma coisa muito importante de falar para vocês é o seguinte: tudo isso que fica aqui, nós limpamos assim com o dedo e para fazer a lavagem, nós pegamos um balde com água e fazemos isso aqui, ó. Nunca lavem na pia da cozinha de vocês ou no tanque. Depois que o gesso se assentar no fundo, nós escorremos a água e retiramos o gesso. Se nós quisermos, a outra maneira de fazer a limpeza é esperar que esse gesso seque e depois que ele está seco, a gente faz assim. E aí é só raspar, mas nunca jogamos isso na pia. Depois que isso aqui tá pronto e nós esperamos mais ou menos 2 horas, 1 hora, aqui nós temos já um pronto. Vamos retirar. Isso aqui é bem trabalhoso, tá, gente? Retiramos. Viramos. Vamos retirar a argila. Essa argila vocês podem reaproveitar se vocês deixarem num balde, colocando paninhos úmidos por cima. O seguinte passo é quebrar um pouco das bordas. Sempre com muito cuidado. E vamos retirar a folha. Como ela é de tecido, ela com o tempo vai rasgando, né? Por isso que quando a gente faz com a folha natural, é um uso e deu. Só dá pra fazer uma vez. Porque eu tenho dificuldade de conseguir costela de Adão pequena assim. Então, feito isso, o seguinte passo é, enquanto o gesso está fresco, nós vamos pegar ferramentas que podem ser ferramentas de dentista, pode ser estilete, pode ser uma faquinha, e vamos fazer isso aqui, ó. É importante limpar todas essas bordas, tirar tudo isso aqui e trabalhar essas partes aqui. Eu vou pegar essa que é menor. Limpo. Essa folha aqui vocês vão demorar mais ou menos uns 40 minutos para fazer. Eu já fiz a outra e vou mostrar para vocês agora. Vou passar em toda a borda dela, deixando ela bem limpinha. Para finalizar, eu uso um pincel para tirar essa sujeira. E aí a folha pronta ficará assim. Essa aqui nós acabamos de tirar, já está pronta. Essa primeira limpeza eu faço com o gesso ainda úmido. Só que para finalizar essa folha, eu vou utilizar uma lixa bem fininha e eu preciso esperar que o gesso esteja bem seco para não ficar grudando na lixa. E o molde fica pronto para nós usarmos como silhueta para fazer uma linda folha de vidro. Uma coisa muito importante que vocês precisam ter presente é que essa peça de gesso precisa estar totalmente seca antes de ir para o forno. Porque se nós colocarmos o gesso um pouco úmido e colocarmos o vidro sobre ele para fazer a queima, ele vai liberar umidade e vai fazer bolhas no vidro. Então, quando vocês acharem que já secou,
esperem secar um pouco mais. Como fazer essa secagem? Vocês podem fazer no sol, vocês podem, se vocês tiverem o forno, até o forno da cozinha ligado, fazendo algum bolo, alguma coisa, vocês podem deixar ali perto para pegar calor. Não precisa de desmoldante, porque o efeito com o gesso e o vidro fica muito legal sem o desmoldante. Então, se você gostou do que nós fizemos hoje, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de deixar um comentário, de comentar com seus amigos e deixar um joinha pra gente. A gente se vê semana que vem.